Amém? Vamos esperar todas as redes entrarem. E vamos desligar os celulares. Glória a Jesus. Bom, graça e paz, igreja. Agora sim. Graça e paz. Espero que estejam todos bem. Tá muito frio. Eu estou muito feliz de hoje poder estar compartilhando a palavra dos irmãos. Eu confesso que eu estou com o coração praticamente em chamas. E isso é muito proveitoso, porque alguma coisa tem que ficar quente aqui, irmão. Porque tá frio pra dedéu. Então, desde já, sejam todos bem-vindos a essa live. Irmã Rosinha, seja bem-vinda. A todos os irmãos que entrarem. Irmãos, ontem, no nosso culto, nós tivemos uma palavra muito poderosa. Seja bem-vinda, Rosilene. Nós tivemos uma palavra muito poderosa que muito tocou no meu coração e que enfatizou muito a questão de entrar na brecha. Até no culto, o pastor Rodrigo usou o exemplo do filme do Hobbit, das cidades dos Hobbits. E aquilo muito mexeu comigo e hoje eu quis trazer uma palavra e eu gostaria que desde já você pegasse a sua Bíblia e isso no livro dos Hebreus, no capítulo 13, os versículos de 10 a 12, a irmã Rosinha, já que ela está online, fixa para nós, hein, irmã? Hebreus, capítulo 13, versículos de 10 a 12. Bom, enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, eu quero fazer um convite para vocês, irmãos. Não deixem de assistir as lives, não deixem de compartilhar as lives. Domingo, que é o nosso culto de louvor, palavra, tá bombando, o negócio tá muito doido. Deus está falando, Deus está bradando. Nesses últimos tempos, Deus tem falado poderosamente no coração da igreja. E assim, é só você pegar, acessar o nosso Facebook, acessar o Instagram, acessar o YouTube, e você vai ter uma palavra vinda diretamente do coração de Deus para o seu coração, irmão. Realmente, durante esses dias, Deus tem falado muito, e depois do culto de ontem, todos nós saímos daqui incendiados, e com certeza você que nos assistiu também teve o coração incendiado pelo poder da palavra. Então, eu gostaria de ler o texto para vocês, que é Hebreus, capítulo 13, versículos de 10 a 13, que diz assim: Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Olha que interessante, irmãos. Eu quero que você focalize nessa palavra aqui no versículo 11. Os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Guarda essa palavra, fora do acampamento. Por isso que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu também pela porta de fora. Fora da porta, fora do acampamento. Bom, irmãos, o livro de Hebreus, com o autor não definido, ele traz algumas orientações para o povo recém-convertido ao cristianismo da época. Muitos estavam muito preocupados com a questão de voltar às práticas judaicas, e muitos mesmo com medo de ficarem fracos na fé, voltavam para o judaísmo. Então essa carta aos Hebreus veio justamente para fortificar os irmãos daquela época, porque eles estavam tão preocupados com rituais, preocupados tanto com o que estava acontecendo, com como eles iam proceder diante de Deus. Eles estavam tão preocupados com a situação com que eles estavam naquele momento. E olha que instrução interessante aqui do autor. Ele vai dizer assim, que nós possuímos um altar,
do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Olha que interessante. Se a gente for parar para analisar logo esse versículo de 10, fala que nós possuímos um altar no qual nós não temos direito de comer os que servem ao tabernáculo. A nossa única missão, querido, nesse mundo é servir. E muitas pessoas querem só comer. As pessoas, elas querem entrar ao serviço do Senhor e se beneficiar das bênçãos, mas não quer servir. E olha que interessante, irmãos, nós fomos bem para trás, lá nos livros de Êxodo, Levítico, onde fala do tabernáculo em geral. O que acontecia? Tinha ali na mesa os pães da propiciação, né? E aqueles pães, eles tinham que ficar na mesa. Por que eles tinham que ficar na mesa, irmãos? Aqueles pães simbolizavam a provisão de Deus para o povo. Ei, querido, antes de você querer ser provido das bênçãos de Deus, sirva para que Deus possa te prover. Você tem que servir. Só pode ser provido aquele que serve. Só pode ser provido aquele que está disposto, aquele que, como disse o nosso pastor Rodrigo ontem, aquele que está disposto a colocar-se na brecha. Só pode experimentar as bênçãos do Senhor aquele que se coloca na brecha, aquele que serve. Então, portanto, é por isso que o autor de Hebreus vem dizer para mim e para você nessa noite, que nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer aos que servem ao tabernáculo, porque eles não estavam ali para comer do pão, estavam ali para servir ao Senhor. Aquele pão, aquele alimento não era para eles comerem, mas aquele pão era para representar a provisão de Deus para o povo. Ou seja, antes de nós queremos ser servidos, nós temos que servir. E olha que interessante, quando nós estamos dispostos a nos colocar na brecha, quando nós estamos dispostos a servir, a provisão vem. Mas às vezes nós servimos ao Senhor simplesmente preocupado com a provisão. Nós não servimos ao Senhor porque simplesmente entendemos que Ele é Deus e é Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, a razão de servirmos ao Senhor não é somente para termos o objetivo de bênçãos, não é por objetivo de nós termos simplesmente um favor alcançado do Senhor. Nós temos que servir ao Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Nós fomos criados para servir. Os anjos no céu, eles servem ao Senhor, como assim também nós fomos criados para servir ao Senhor. Deus precisa da nossa servidão? Não. Ele é soberano, é poderoso, irmãos. Ele é absoluto no céu, em tudo quanto é lugar. Ele poderia não ter nos criado, poderia não ter criado os anjos, não poderia ter criado nada. Ele por si só já é adorado, Ele por si só já é glorificado, Ele por si só já tem todo o poder, mas por um amor gerado no seu coração, Ele criou a mim, Ele criou a você, unicamente para servir. Então, portanto, servir ao Senhor não é uma obrigação, mas é um ato de amor. Então, meus irmãos, durante esses dias, Deus tem falado abertamente ao nosso coração. E há uma coisa que nós precisamos aprender nesses dias. E isso, infelizmente, muitos de nós e muitos de nossos irmãos se esqueceu disso. Nós aprendemos muito a ir à igreja, mas nós não aprendemos a ser crente. A gente aprendeu a ir à igreja, a gente aprendeu a seguir a programação, a gente aprendeu a seguir o que o pastor fala, mas a gente não aprendeu a amar o nosso Deus verdadeiramente. É por isso que muitas pessoas hoje estão com saudade da igreja. Mas elas não estão com saudade da igreja, elas estão com saudade do templo físico, estão com saudade de pegar na mão do irmão. Isso é errado? Não. Deus age na comunhão, irmão, não há erro nenhum nisso. Mas nós estamos muito preocupados quando as igrejas vão voltar,
Quando na verdade, olha o que eu vou falar para você no versículo 11. Os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Ou seja, a oferta era trazida ao templo, mas ele era queimado fora do templo. Ou seja, irmão, a gente quer tanto estar na igreja, mas quando na verdade o nosso maior sacrifício tem que ser fora dela. O nosso maior sacrifício tem que ser fora do nosso local de culto. Sabe? Irmãos, igreja, o templo físico é legal, Deus age na comunhão, mas só é um cristão de verdade aquele que está dentro da sua casa, aquele que está no seu local de trabalho, aquele que está na rua, sabe? Nós temos um grande anseio para que a igreja volte a abrir as portas, e sim, esse tempo está próximo, vai voltar, mas enquanto nós não temos as nossas igrejas, o nosso templo aberto, nós precisamos ter a porta do nosso coração, do nosso templo aberto. Nós temos que preparar o nosso sacrifício aqui dentro. Porque antes de nós prepararmos o sacrifício dentro do templo, nós temos que preparar ele dentro desse templo. O templo espiritual, o tabernáculo do Senhor, onde a casa do Senhor, a casa do Espírito Santo, eu e você. Mas irmão, você acha que realmente eu tenho condição de ser casa do Espírito Santo? Claro que tem, querido. Todos nós temos. A partir do momento que Cristo morreu pela minha vida, pela sua vida, você é casa de Deus, irmão. Você é casa de Deus. Toma posse disso daí. Não deixe que as situações digam o contrário. Não deixe que as bocas dizem que você não merece. Não diga que as situações... Não deixe as situações mostrar para você que você não pode. Irmãos, nós vivemos a graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. De fato, não merecemos tudo que Deus tem derramado para nós. Mas por amor, nós recebemos essa graça. Graça, favor imerecido. Ei, presta atenção numa coisa aqui. O seu sacrifício, a sua luta, todo o seu trabalho, todo o seu momento de oração, ele não é em vão. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu sacrifício está sendo queimado fora do templo. O seu sacrifício está sendo queimado fora do templo. Então, por mais que você não esteja na igreja, você já está oferecendo algo para o Senhor. Irmãos, é muito fácil a gente, vou pegar o gancho da palavra de ontem, a gente se botar na igreja, na brecha dentro da igreja. É muito fácil, porque na igreja está todo mundo louvando, está todo mundo pregando, todo mundo adorando. É muito fácil, a gente se coloca na brecha, a gente rasga o peito, né? Dá a impressão que a gente tem o S do Superman aqui, a gente quer rasgar e quer enfrentar o mundo e tudo mais. Mas irmãos, o que Deus tem para mim e para você nessa noite como palavra é isso aqui, ó. Os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do lugar santo pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado são queimados fora do arraial. Você pode até ser o sacrifício do Senhor. Você pode se apresentar como sacrifício do Senhor, mas você não tem que queimar dentro da igreja, templo físico. Você tem que queimar fora. Você tem que queimar fora. É fora das paredes em que nós somos consumidos pelo amor poderoso do nosso Deus. É fora das paredes físicas que nós somos consumidos diariamente pelo poder do Espírito Santo. E Ele vem, Ele toma conta de nós como algo poderoso. Irmãos, vai chegar tempo em que... Vai chegar um tempo muito próximo e que as igrejas vão abrir sim. Mas você vai ter que ter a consciência de que você tem todas as condições de não só se apresentar, mas também de queimar. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos queimar nosso sacrifício porque é o pastor A que está lá em cima, porque é o ministro de louvor B que está lá em cima, é porque o irmão C está com a gente. Nós não somos autossuficientes para queimar o nosso sacrifício. Nós precisamos da música do momento, nós precisamos
nós precisamos do ambiente adequado, nós precisamos da música perfeita para a verdade, quando na verdade nós que somos filhos de Deus, nós temos que ter pleno conhecimento que nós somos capazes de oferecer ao Senhor, como também de queimar a oferta ao Senhor. Aleluia! Bota na tua cabeça nessa noite, irmão. Deus quer muito mais do que você dentro de quatro paredes. Deus quer você queimando nesse lugar. Nesse lugar que você está aí, Deus te quer queimando aí, irmão. Deus te quer queimando no seu local de trabalho. Deus te quer queimando na sua escola, na sua faculdade, na rua. Deus te quer queimando em todos os lugares. Porque o próprio autor de Hebreus já é bem claro para nós. A oferta é levada ao templo, mas ela é queimada do lado de fora. Irmãos, dentro do templo, nós só temos ofertas apresentáveis, mas nós não temos ofertas queimadas. E se a oferta não é queimada, irmão, é porque Deus não está recebendo. Porque nós podemos apresentar, irmãos. Nós podemos apresentar a nossa oferta. Mas se ela não é queimada, Deus não recebe. É a mesma coisa de eu chegar na tua casa, na sua casa e dar um presente para você, você deixa num canto. Chega no outro dia, eu te trago outra coisa, tá no outro canto. Chega no outro dia, eu te dou outra coisa, daqui a pouco a tua casa tá com um monte de porcalhada que não tem nem por onde passar. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa noite, querido. Deus não precisa que você só se apresente, Deus precisa que você queime. Deus quer que você queime. Que você queime o seu sacrifício. Deus não é um acumulador, irmãos. Deus não é um acumulador de coisas. Deus não é um acumulador de preces. Não. Ele é aquele que recebe as nossas orações. E orações de verdade, ofertas de verdade só são aceitas por Deus a partir do momento que são queimadas. E como nós vamos queimar tudo isso, irmão? A pergunta. Nós vamos queimar com o nosso coração, com o nosso desejo constante de estar na presença do Senhor. Não importa se a igreja está aberta, está fechada, se a igreja não está funcionando, porque agora nós somos a igreja. E se nós estivermos queimando, nós não vamos precisar do local do culto, nós não vamos precisar da música, nós não vamos precisar do pastor. É claro que nós estamos com saudade de tudo isso, irmão. Mas deixa eu dizer algo para você, a partir do momento que Deus coloca o Espírito Santo sobre a mim e sobre a tua vida, nós somos autossuficientes, nós só somos dependentes de Deus, mas do sistema, do mundo, nós somos autossuficientes. Nós não precisamos de nada desse sistema mundano. Nós só precisamos de Deus. E deixa eu te dizer algo mais, querido. Mesmo se você congregasse numa igreja que fosse só você. Só você. Imagina. Vamos usar um exemplo. Faz com que você é o pastor, você é o ministro de louvor, você é o membro. E aí, você acha que essa igreja ia funcionar ou não, irmão? Você acha que essa igreja ia queimar ou não, irmão? Você acha que essa igreja ia frutificar ou não, irmão? É a pergunta que eu faço para você e que nós possamos ficar com isso como reflexão. Será que nós só somos aquele que apresenta o sacrifício ou somos aquele que também queimamos o nosso sacrifício? Acumular o tempo de oferta não dá. Tem um programa que passa no canal pago que se chama Acumuladores Compulsivos, uma coisa assim, que mostra pessoas que têm mania de acumular coisas. E quando você acumula coisas num determinado lugar, você não tem espaço para se mover. Querido, Deus ele é todo poderoso, mas entenda, para ele mover algo na sua vida, as ofertas têm que estar queimadas. Para ele mover os céus ao teu favor, as ofertas têm que estar queimadas. E não você simplesmente acumular pedidos, e acumular, não. Deus quer ver você queimando. E como eu vou queimar, irmão? Através das nossas ações. Deus abençoa a minha vida, eu preciso tanto ser uma bênção na minha casa. Mas se você não se esforçar para dar um mísero de um testemunho, irmão, você não está queimando a sua oferta nada, querido. Você só está acumulando pedido para Deus. Então nessa noite eu quero que você entenda
que Deus ele quer muito mais do que o seu sacrifício apresentado. Ele quer seu sacrifício queimado. E é engraçado que quando a pessoa oferecia seu sacrifício e ele era queimado, a pessoa conferia para ver se não sobrou nada. Porque se sobrasse um resquício do sacrifício, para aquela pessoa, aquilo representava que o sacrifício dela não foi aceito. Ou seja, a prece dela não foi aceita. Seja bem-vinda, Lara, minha prima. Então, querido, preste atenção numa coisa. Eu quero perguntar para você, o que você tem no seu coração acumulado nessa noite? O que está acumulando no seu coração que você precisa queimar? Porque muitas vezes a gente queima, mas a gente não queima na nossa totalidade. A gente tem uma reserva. Quando na verdade para Deus nós não podemos ter reservas, nós temos que ser totalmente sem reservas, nós temos que estar dispostos, nós temos que estar prontos, nós temos que estar na brecha, como foi falado ontem no nosso culto. Nós temos que estar 100%, muito mais que 100%, 110% prontos para nos entregar e para nos consumir de acordo com o que o Senhor deseja de nós. O versículo 12 desse capítulo diz assim, ó: é por isso também que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. É claro que tinha a questão cultural, que o judeu não podia se contaminar com o morto, por isso que a crucificação foi fora da cidade. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Olha o que o texto diz. É por isso também que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Se o sacrifício do templo era queimado pelo lado de fora, e se Jesus era o sacrifício perfeito, ele não podia fazer diferente. Ele também tinha que ser queimado fora. Ele também tinha que padecer pelo lado de fora. Irmãos, sacrifício de verdade só é queimado quando nós estamos verdadeiramente fora. Fora do nosso templo físico também. Mas fora de tudo que esse mundo nos oferece. Porque muitas vezes há também esse porém. Nós queremos queimar o nosso sacrifício em qualquer lugar. Nós queremos queimar o nosso sacrifício aonde Deus não mandou. Era fora da cidade? Era, mas tinha um local específico determinado por Deus. Nós queremos queimar o nosso sacrifício no lugar onde existe fofoca, existe um falando mal, existe pessoas falando mal uns contra os outros, pessoas desejando mal ao nosso. E muitas vezes nós acabamos compactuando com aquilo. Então, querido, de fato, o que eu tenho para dizer para você como igreja de Jesus é que sim, logo logo nós vamos voltar a abrir os nossos templos. Mas enquanto os nossos templos não abrem, que fique essa palavra do Espírito Santo para você: queime seu sacrifício fora do arraial. Queime seu sacrifício fora do arraial. Eu espero de fato que o Senhor possa ter falado ao teu coração poderosamente como falou no meu, desde ontem. O negócio tá igual uma locomotiva, tá indo, tá rodando, tá doido, tá frenético o negócio. Então que nós possamos, sim, esperar as igrejas abrirem, mas que nós possamos começar o trabalho da igreja antes dela abrir, que é queimar. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida, que Deus possa abençoar poderosamente o teu coração, e se prepare, coisas boas estão vindo aí, irmãos, amém? Mas para antes de nós celebrarmos dentro do nosso templo, é preciso com que a gente apresente o nosso sacrifício e queime o nosso sacrifício do lado de fora. Vai chegar o tempo que nós vamos poder sim aos nossos templos, e a gente vai fazer isso com muita festa. Mas enquanto isso, a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: queime seu sacrifício do lado de fora. Amém? Então, fique com essa palavra, irmãos, que essa palavra possa queimar poderosamente no teu coração. E amanhã, às 19 horas, nós temos live aba com o pastor Rodrigo mesmo. Então, você que está aí, 7 horas, o pastor Rodrigo vai estar
aqui liberando uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração. Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero aproveitar para fazer um convite para você. Se tem alguma coisa ainda que você sente no coração que ainda você precisa apresentar ao Senhor, não só por apresentar, mas também para que seja queimado, o momento é agora. Eu quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã que assistiu essa live. Deus, nós sabemos que são tempos difíceis, nós sabemos que parece que tudo está andando para trás, quanto na verdade aqueles que têm os olhos no Senhor entendem que tudo está cooperando para a tua obra, Deus. Parece que tudo não está dando certo, mas para aqueles que estão com os olhos fixos no teu coração, sabe que o momento é agora e que as coisas estão caminhando para o teu trabalhar, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, a tua igreja, fortalece no Senhor, para que nós possamos entender que nós precisamos sim queimar o nosso sacrifício do lado de fora, mas nós temos que estar com o coração dentro do teu amor, Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, dá força, ânimo. Senhor, aqueles que estão fechados, estão com seu coração fechado, Senhor, possam se abrir agora. Aqueles que estão passando por enfermidades, que possam ser curados. Aqueles que estão passando por dificuldade financeira, que o Senhor possa prover na vida deles, Deus. Por aqueles que estão sofrendo, Senhor, com angústias, Deus, com depressão, com ansiedade, que o Senhor possa agora ir acalmar esses corações, Deus. Ô Senhor, recebe, Senhor, a oração e a oferta queimada do teu povo, Pai, para que como igreja nós possamos celebrar toda a tua obra, Deus, e celebrar, Senhor, em amor, a tua presença poderosa, Pai, no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, até amanhã, irmãos, 7 horas. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém?